Se você está procurando uma ideia diferente de café da manhã, rápido, prático e gostoso, esse vídeo é para você. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa. Se você é novo por aqui, esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa, para te inspirar na cozinha, para você ter mais autonomia e mais criatividade na cozinha. E eu sei que vocês amam uma receita de café da manhã ou de lanche diferente, fácil e prático. E é por isso que hoje eu trouxe uma receita que eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma panquequinha ou um pãozinho de frigideira que fica assim com uma textura esponjosa, bem macia, perfeita para você comer com uma manteiguinha, com mel, com uma geleia, como você quiser. É uma receita típica do Reino Unido chamada de crumpets. Mas fora do Reino Unido, mesmo em países de língua inglesa, existe uma certa confusão com como essa receita é chamada. Muitas vezes ela acaba sendo traduzida como muffin inglês. Só que o muffin inglês, apesar de também ser um pãozinho de frigideira, é bem diferente do crumpets. O muffin inglês, que já tem receita lá no meu Instagram, inclusive, então se você ainda não me segue, vai lá seguir, que lá tem muita receita exclusiva. Mas o muffin inglês é feito com uma massa mesmo de pão, que a gente sova, só que ao invés de ser assado no forno, ele é assado na frigideira. Já o crumpet, ele é feito com uma massa mais líquida, uma massa de crepe ou de panqueca, que depois a gente coloca na frigideira, ela cresce e fica com essa característica mais aerada. E as primeiras referências que se tem dos crumpets é de ali por volta de 1832, só que os crumpets daquela época eles eram bem diferentes dos atuais, era uma massa mais dura, menos aerada. E a única semelhança é que eles também eram assados na grelha ou na chapa e não no forno como um pãozinho convencional. Foi durante a era vitoriana que foram feitas modificações na receita e a receita ficou mais parecida com a que a gente conhece hoje. Primeiro que foi adicionado o bicarbonato de sódio, que tinha sido recém-descoberto como um agente ali que faz a massa crescer, então atualmente se usa bicarbonato de sódio ou fermento químico para bolo. E em segundo lugar foram criadas as forminhas para os crumpets, que basicamente são aros, que podem ser aqueles aros para hambúrguer, por exemplo, que a gente coloca na frigideira para delimitar a massa e ela ficar com um formato mais regular e crescer um pouco mais. Mas se você não tem esses aros, calma, você ainda pode fazer a receita. No País de Gales eles têm os pikelets, que é a mesma receita dos crumpets, só que ao invés de ser feita no aro, eles colocam pequenas porções da massa na frigideira com uma colher, de uma forma mais rústica, e ela cresce um pouco menos e fica com um formato mais irregular, mas é a mesma receita. Então se você quer aprender a fazer essas panquequinhas com esses pãezinhos de frigideira típicos do Reino Unido, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Essa receita é muito fácil. A gente basicamente vai misturar todos os ingredientes, deixar crescer um pouco e depois vai levar para a frigideira e vai estar pronta a sua panqueca, o seu pãozinho, como você quiser chamar, de forma super prática. E nessa receita a gente usa tanto o fermento biológico seco, que é o fermento de pão, quanto o fermento químico, que é o fermento de bolo. Então a gente vai começar dando uma ativada no fermento biológico seco, que não é bem uma ativada, eu já falei isso aqui, porque o fermento biológico seco que a gente compra, ele já é instantâneo, então não precisa ser ativado, mas é sempre legal a gente dissolver o fermento com um pouquinho de água morna para ele começar ali a atividade. E essa é uma forma legal também da gente ver se o fermento está ativo, porque se você não observar a formação de bolha, significa que muito provavelmente o seu fermento perdeu a atividade, e aí você descarta e usa outro fermento, porque senão ele não vai fermentar a sua massa. Então eu vou começar colocando aqui, nesse potinho, uma colher de chá de fermento biológico seco e vou colocar mais ou menos meia xícara de água morna. Mexo bem para dissolver o fermento e olha só como a gente já vê a formação de várias bolinhas, então significa que o fermento está bem ativo. E agora eu vou reservar enquanto a gente mistura os outros ingredientes aqui nessa tigela. Não vai ovo, não vai leite, é uma receita super prática, super simples, super econômica também, com poucos ingredientes. E eu vou fazer uma massa que rende de 4 a 6 crumpets, depende um pouco ali do tamanho das colheradas que a gente vai fazer na frigideira, mas para isso eu vou usar uma xícara de farinha de trigo, vou colocar uma pitadinha de sal, meia colher de sopa de açúcar e 3/4 de xícara de água. E vou misturar com fouet para não ficarem gruminhos na massa. E o fermento químico eu vou colocar já, depois que a gente colocar a misturinha de fermento biológico seco que a gente preparou.
vai 1 colher de chá de fermento químico. Agora a gente vai verificar a textura da massa para ajustar se for necessário. Essa é uma massa mais líquida, como se fosse uma massa de crepe. Então, quando eu coloco assim o fouet, a gente vê que ela cai, mas ela ainda tem uma certa viscosidade. Não é como se fosse água. Então, ela precisa ficar mais fluida, mas ainda tem uma certa viscosidade. Se a sua massa estiver muito líquida, parecendo água, você coloca um pouquinho mais de farinha. E se a sua massa estiver muito espessa, que você vê que ela está assim caindo mais em blocos, você coloca um pouquinho de água. Mas tanto a farinha quanto a água, coloca aos poucos para não passar do ponto. Ela ainda vai dar uma leve encorpadinha depois do descanso, porque a farinha vai absorver um pouco de água, mas eu sugiro tentar ajustar a massa já agora. E depois do descanso, se você achar que ela ficou muito espessa, por exemplo, aí você coloca um pouquinho de água. Mas, no geral, é melhor ajustar agora, antes do descanso, que a gente já garante que ela vai ficar na consistência certa que a gente precisa. A minha massa já está na consistência que eu quero, então eu não vou precisar ajustar. E eu estou falando isso porque a quantidade de água ela acaba variando de acordo com a capacidade de absorção de água da sua farinha. Porque se a sua farinha, por exemplo, tender a absorver mais água, pode ser que a massa fique muito espessa e você precise colocar um pouquinho mais de água. Então você pode ajustar de acordo. E agora tudo que a gente precisa fazer é deixar essa massa descansar por uns 15 a 20 minutos. A gente vai observar que depois desse tempo ela vai dar uma leve crescida e vai ter mais formação de bolhas. E aí a gente já pode levar essa massa para a frigideira. Enquanto a massa está crescendo, deixa ela no forno só para ela ficar mais quentinha. Vamos falar do que a gente precisa para fazer as nossas panquequinhas na frigideira. Frigideira antiaderente e tradicionalmente para fazer essas panquecas ou esse pãozinho, a gente usa algum tipo de forminha ou aro, qualquer coisa que ajude ela a ficar com um formato mais regular e crescer. Eu estou usando essas que são de silicone, que é o que eu tenho. Essa nem é tão alta, tá? O ideal é que seja um pouquinho mais alta, que até ajuda a crescer um pouco mais. Eu gosto de silicone porque não precisa untar. Mas você pode usar qualquer coisa, aquelas forminhas de fundo removível, e aí você tira o fundo. Ou então aqueles aros para hambúrguer, qualquer coisa que você possa levar para a frigideira e que ajude ela a ficar com o formatinho redondinho. E aí, se não for antiaderente, é só você untar com um pouco de manteiga antes de colocar a massa. E se você não tiver nenhum tipo de aro ou de forminha e não quiser investir, é só você pegar uma concha, uma colher que você consiga encher mais de massa e vai colocar em porções aqui na frigideira. A única diferença é que você talvez tenha que tomar um pouco mais de cuidado ali para ela não espalhar muito e aí ela não vai ficar tão regular, mas vai dar certo também. A massa deu uma boa crescida, dá pra ver que ela tá com uma consistência mais espessa e cheia de bolhas. Então tá na hora de a gente levar pra frigideira e eu vou começar dando montada na minha frigideira com um pouco de manteiga derretida. Apesar da minha frigideira ser antiaderente, que é o que eu recomendo, a manteiga nesse caso serve não só para não grudar, mas também para ajudar a formar uma casquinha levemente crocante e dar uma corzinha dourada. Já vou colocar aqui os meus anéis antes de ligar o fogo e vou colocar uma porção de massa em cada um, sem encher até a boca, porque a massa ainda vai inflar um pouco. E olha só como a massa encorpou só pelo tempo de descanso. E ainda sobrou massa aqui, mas eu só tenho 4 forminhas, então vou ter que fazer por etapas. E agora eu vou ligar aqui em fogo médio. A gente vai observar que a massa vai começar a inflar e depois a gente vai deixar até ela ficar bem firme. A gente vê que a gente consegue desgrudar ela da forminha. A gente vai tirar a forminha e virar para ela dourar do outro lado. E olha só como a gente começa a ver bolhas maiores aqui na massa. Olha só como a massa vai ficando cheia de furinhos. E a gente basicamente precisa deixar a massa cozinhar de um lado até ela chegar nesse ponto que a gente vê que não tem mais bolhas estourando na superfície. E aí a gente vai, com a ajuda de uma faca, afastar aqui a massa para a gente poder tirar o anel e virar. E
E agora é só a gente virar com uma espátula e deixar dourar do outro lado. E agora é bem rapidinho, ó. Em geral, 1 minutinho já é suficiente para ela dourar do outro lado. A primeira leva dos nossos crumpets está pronta e agora eu vou repetir o processo com o resto da massa que sobrou. E eu também gosto dessas forminhas de silicone justamente porque elas têm essas alcinhas aqui que facilitam muito na hora da gente desenformar. Nossos crumpets estão prontos e você pode servir na hora, mas muita gente diz que eles ficam ainda melhores no dia seguinte. Então você pode fazer a mais e guardar na geladeira. E é super comum, antes de servir, mesmo quando eles são servidos na hora, colocar na torradeira, que é para formar uma casquinha crocante. E eles ficam assim, crocantes por fora e macios por dentro. Então eu vou colocar 2 na torradeira pra gente servir agora. Esses furinhos dos crumpets fazem com que eles sejam perfeitos pra gente comer assim, com uma manteiguinha e um pouquinho de mel. É muito gostoso e é uma opção diferente, rápida e prática de café da manhã. E você pode fazer a mais, deixar na geladeira e ir comendo ao longo da semana. Se você não tem uma torradeira, coloca na frigideira com um pouquinho mais de manteiga, deixa dourar mais um pouquinho, que vai ficar maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.